Ok. Eu acredito que está gravando, né? Que bom. Boa noite, então. Boa noite, pastora Rafaela. Boa noite, Cissa, menininha. Parece uma menina, mas é uma mulher, viu, gente? Essas duas parecem mocinhas, mas são mulheres muito experientes. E eu estou aqui para compartilhar coisas muito boas, muito poderosas, mas apesar de ser coisas muito poderosas, para mim é uma conversa muito gostosa, porque são duas pessoas que eu gosto muito de sentar à mesa para conversar com elas. E eu quero dizer boa noite a todas as mulheres que estão nos assistindo, nos acompanhando aí pelo Zoom, e que bom, eu tenho recebido alguns feedbacks, e que bom que isso tenha acrescentado na vida de vocês, né? Mas antes da gente começar, eu queria chamar você aí na sua casa, aí onde você está, para a gente orar, antes de começar, amém? Senhor, eu quero agradecer o Senhor por esse tempo. Nós chamamos, Pai, a Tua presença de uma forma especial nessa conversa que nós vamos ter à mesa online. Nós chamamos a presença do Teu Espírito para nos guiar, para nos liderar, Senhor, nessa conversa, nos liderar até mesmo no que falamos, nos nossos pensamentos, no que discernimos juntas, e que o Senhor venha tomar conta desse ambiente, mesmo que online, desse ambiente, para que essa conversa edifique não só nós, mas as mulheres que também estão nos acompanhando, Pai, que de uma forma especial tem tocado e ministrado ao coração delas. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Que bom estar com vocês. Então, queria fazer uma introdução, né, o motivo desse convite. Nós estamos à beira da conferência, né, Filhas da Renúncia, e nós tivemos dois Zooms, especificamente um falando sobre a renúncia, né? Tivemos um falando sobre contentamento, e como foi bom ouvir esses dois vídeos, ouvir o que estava sendo falado ali, né? E me veio ao coração algumas conversas, algumas construções de conversas quando nós falamos de renúncia. Então, assim, eu olho para a minha vida, eu vejo alguns estágios de renúncia que o Senhor me levou a passar quando eu vim para a Inglaterra, mas eu olho também para a vida de vocês e vejo estágios de renúncias, né? E é tão belo ver isso, e ao mesmo tempo eu queria construir isso aqui junto, porque nós estamos falando de renúncia, mas nós estamos falando também num tempo que Deus está chamando muitas pessoas para ir para fora, né? A gente já conversou até um pouco sobre isso, tanto eu quanto a Rafa e a Cissa, mas também tem que ter aquele zelo, será que realmente é hora de ir, né? Não é todo mundo que tem que sair no mesmo horário, como é que faz, como é que é o tempo, discernir a estação, e ter esse prazer também de estar na renúncia, né? Sabendo onde Deus está nos levando. E eu queria começar a construir isso com vocês juntas, e queria começar com você, Rafa. O que você tem para compartilhar conosco sobre isso? Nossa, eu acho que, de fato, é um tempo precioso. Eu entendo que, em primeiro lugar, Deus é perfeito, Ele é soberano acima de todas as coisas. Tudo que Ele faz em perfeição. Então, todo tempo que nós estivermos vivendo, se nós estivermos vivendo o tempo de Deus, Ele é perfeito. E nós precisamos de começar a olhar para esse tempo de perfeição, mesmo que ele seja imperfeito aos nossos olhos, mas de aprender a apreciar os momentos e o tempo que Deus determina para as nossas vidas, entendendo quem Ele é. Se eu primeiro começo a discernir quem o meu Deus é, e eu consigo entender que Ele é perfeito, eu vou começar a olhar para o meu tempo de imperfeição de uma forma diferente. Então eu vou começar a apreciar aquele momento e buscar a viver ele de forma a receber aquilo que Deus tem para me dar, né? Então, de fato, toda vez que você está vivendo um tempo de, não sei se nós podemos usar esse termo de esconderijo, né? Eu acho que é um termo que as pessoas estão mais acostumadas. E o tempo de esconderijo, ele é sim um tempo de renúncia. E ele é um tempo que eu percebo que é onde Deus começa a equilibrar e tratar com dois tipos de pessoas: os ansiosos e os acomodados.
Eu me coloco nos ansiosos. Mas eu acho que é nesse momento onde tanto o ansioso quanto o acomodado, ele vai ter que encontrar um equilíbrio em Deus. Porque o ansioso, quando ele está vivendo um momento de espera, ele quer fazer qualquer coisa, né? Ele quer continuar agindo, ele quer continuar se movimentando, e é nesse momento onde talvez ele começa a caminhar por caminhos errados, a fazer o que não deve, a sair na hora errada, né? A se expor no momento errado. O acomodado, ele acha que aquilo é tempo de descanso, que ele não precisa de fazer nada, né? E o tempo de espera, ele não é um tempo onde a gente não faz nada. É um tempo onde a gente precisa de fazer muito. Mas a gente precisa de fazer muito conectada com ele e no lugar onde ele nos quer, né? Então, nesse lugar secreto, no lugar onde é só ele e eu, no lugar onde ninguém está me vendo, no lugar onde eu entendo muito que esse lugar de esconderijo, ele é um lugar de livramento e de preparo. Uau, verdade. Então, e o livramento que eu acho mais interessante, que às vezes as pessoas não querem nem ouvir essa parte, mas o livramento eu entendo que é um livramento de nós mesmos. É o momento que ele está me livrando de mim mesma. Ele está me livrando dos enganos do meu coração, das minhas necessidades, da minha vaidade, né? Então, o Senhor, ele nos separa muitas vezes para nos livrar de passos errados pelos enganos do nosso coração. Porque quando nós estamos nesse lugar, onde sou só eu e o Senhor, onde eu estou escondida de tudo, é um momento onde Deus começa a alinhar o meu coração, porque aí, neste momento, a minha adoração e tudo que eu faço é só para Ele. Né? Então, a minha motivação começa a ser alinhada, porque ninguém está me vendo. Então, eu não preciso de provar nada para ninguém, eu não preciso de me encaixar na opinião de ninguém, eu não preciso de fazer parte de nenhum movimento, de nada. Eu preciso simplesmente aprender a adorar Ele. Tudo que eu fizer tem que ser com motivação para Ele. Né? Então, é um alinhamento, assim, maravilhoso. E aí, se eu aprendo a desfrutar disso, nossa, é poderoso. É poderoso. Né? Se eu entendo esse momento e desfruto dele, eu acho que a gente tem muita coisa para ganhar. E aí chega o tempo da exposição, né? Porque se a gente passa pelo processo, a gente chega num destino. Verdade? Eu acho que esse processo até chegar esse momento do prazer é um processo, né, Rafa? É um processo que eu acho que tem dias de dor, né? Eu, assim, me lembro de você e também me lembro de mim. Tem dias de dor, porque você está assim, Deus, por que o Senhor me parou? É muito questionamento, né? É muito questionamento, e graças a Deus que Deus não se ofende com os nossos questionamentos, né? Assim, para a gente ter essa liberdade, né? Que o questionamento não quer dizer uma desobediência, né? Porque o fato de você ter entrado nessa estação não significa que você desobedeceu, que você já entrou, mas você está questionando que assim, Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Como que é? É entrar cegamente numa jornada de obediência, mas também você ter liberdade, justamente porque você se aproximou dele agora, você tem liberdade de perguntar, Deus, o que está acontecendo? Né? Então, acho que é um processo. Às vezes tem um desespero, um medo, né? uma insegurança, às vezes, será que eu estou na rota certa? Né? Esse tempo de renúncia e de se esconder, de se guardar, porque cada uma é uma fase. Né? Eu sei que esse tempo, por exemplo, o tempo meu, que eu acredito que foi uma fase de renúncia da minha vida, foi a transição da Holanda para a Inglaterra. Né? E assim, um pouco que eu assim, visualizo a tua história, o seu tempo de transição também foi do Brasil para a Inglaterra, não foi isso? Com certeza. Porque quando Deus nos chamou a mim e a minha casa para nós virmos para a Inglaterra, você está desenvolvendo um trabalho, você está dando frutos para o Senhor. E então, se Deus te chama para fazer outra coisa, você entende que é porque Ele está se agradando daquilo que você está fazendo, né? E de repente, quando a gente passou por esse tempo de transição, aqui no momento em que nós chegamos, eu achei que era um tempo de castigo, na verdade. Então você fala,
peraí, tudo que eu tava fazendo não era bom? Então, por que eu tô sendo castigada, né? Eu achei Que promoção é essa que o senhor me chama e eu tenho que exatamente. ficar Eu, parada? eu brinco que eu achava que eu tava sendo promovida e de repente eu comecei a achar que eu estava em disciplina. Eu sei bem que é E é isso. muito interessante, porque se a gente for olhar, por exemplo, a história de José, eu acho que José se sentiu exatamente como eu me senti. Né? José teve aquela visão, achou aquilo o máximo, achou que sim, que é porque ele estava muito agradando o coração do Senhor, mas o processo dele parece uma punição, né? Então, muitas vezes a gente está simplesmente num lugar de esconderijo, mas a gente não discerne isso, né? E aí a falta de discernimento também pode nos fazer, pode prolongar esse sofrimento, né? Sim, sim. Uau. E Cissa, eu olho assim para vocês, porque assim, é claro, é inevitável você falar assim, Cissa, a gente conhecia, não conhecia. Acaba que a gente sempre tem essa história primeiro de conhecer o Simeon, né? O brother Simeon, já conhecia desde a minha juventude, músico, compositor, enfim. E daí, quando eu tive essa graça de Deus de conhecer a tua família e conhecer você, meu Deus, que coração lindo, lindo, simples demais da conta. Uma simplicidade que você, o Simeon e a sua família têm, que é um testemunho que vocês carregam, é uma coisa linda. Mas daí eu queria falar agora, por exemplo, quando a gente já esteve conversando, eu vejo toda essa jornada também, né? É porque eu não sei se vocês entendem o que eu vou falar, mas a gente vive muito um processo onde muita gente, não é só nós, quantas pessoas de vocês que estão aí nos ouvindo, e também se sente assim, né, que está no esconderijo, está num lugar guardado no Senhor por um tempo específico. Mas eu sei também que quantas pessoas estão esperando assim, vai chegar o tempo que Deus vai me pôr a luz. Mas algumas histórias eu acho que é diferente. Por exemplo, eu vim de um lugar de muita movimentação, e eu justamente sinto que Deus nos escondeu e a minha dificuldade é justamente agora ir para fora. Eu não queria ir para, eu queria ficar ali quietinho com ele. Então eu sei que muita gente espera esse tempo de se posicionar e ser posicionado, né? Deus pôr luz sobre eles. Mas eu vejo vocês que fez um caminho ao contrário. Vocês já vieram de um mundo de muito movimento, né? O Simeon já cantor, músico e tudo. E, enfim, fala um pouco disso. E vocês fizeram justamente ao contrário. Vocês já estavam no holofote e do holofote o Senhor escondeu vocês. É, é incrível. Tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, super bem. Então tá bom. É incrível porque ver como o Senhor tem feito é a mesma coisa com várias pessoas em vários lugares, porque na hora você pensa que eu tô sozinha no mundo, é só eu que tô passando por isso. Mas é incrível, é um mistério aí de Deus maravilhoso. E agora, para mim, a questão é, tipo, que nem você falou, é mais assim, tipo, agora tem que sair, eu quero ficar aqui, me deixa ficar escondida e quieta, eu quero estar tão bom aqui no esconderijo. Mas também eu creio que vai chegar a hora que, né, depois da gente, eu pelo menos sair de um lugar de muita atividade, muito fazer para o Senhor, para um lugar de ser nele, só estar com ele. E foi, então se tornou aquilo que no começo é difícil, como Rafa falou, assim, foi muito difícil para mim. Eu chorei muito e minha carne gritava. Eu necessito fazer coisas, eu não consigo ficar parada pelo costume disso. Mas depois que ele me parou, e aí ele fez tudo aquilo que a Rafa estava falando, que ele vai trabalhar em nós e colocar a gente do jeitinho que ele quer, aí fica tão gostoso que você fala, tá bom, posso ficar por aqui, Senhor. Eu não preciso voltar mais, eu não preciso de mais nada, só eu e o Senhor aqui, o Senhor comigo, tá demais. Mas a gente tem que estar atento, né? Porque creio que chega uma hora que a gente não vai ser, a gente vai ter os dois, né? O ser e o fazer, eles vão andar juntos e assim, de uma forma diferente. A minha vida era muito agitada, estava falando isso até na casa da Suzy, nossa vida era bem agitada, com loja de coisas cristãs lá no Brasil, aí depois a gente também tinha um café à noite, o pessoal vinha depois do culto, eu ficava até de madrugada, e o Simeão tocando, e a gente viajando, era tanta coisa. E quando o Senhor parou, foi assim, e agora? E foi também quando a gente foi para a Alemanha, aí nossa vida mudou completamente.
Mas foi um processo muito lindo, assim, de Deus, muito diferente, porque você está acostumado sempre a estar no meio de muitas pessoas e muitas coisas acontecendo e graças a Deus as pessoas têm bastante carinho por ele, por uma história aí que, né, quem é um pouquinho mais velho, assim, da nossa idade, de repente ouviu, né? Talvez os mais jovens ainda não pegaram a época de banda Cats Barneia ou, né, das bandas, né, Oficina G3, Resgate, ainda estão aí, mas naquela época, assim, que a gente, final dos anos 90, assim, foi uma bênção que Deus fez, né? Muitos jovens, assim, se converteram, e o Simeon é uma coisa impressionante, porque foi Deus que fez tudo, porque ele não para de colher testemunho, assim, até hoje as pessoas contam. E você fala assim, Senhor, de onde vem, né? Mas eu acho lindo ver isso que o Senhor fez e usou pessoas que eram assim, né? Nas menos, assim, prováveis. Ele acabou de chegar numa vida de doideira, de droga, não sabia nada de Deus, não sabia, sabe? E de repente Deus fazer uma coisa linda que fez, né? No meio de jovens e tudo no Brasil. E usou muitas pessoas, tudo, mas fazer parte desse movimento, né? Acho que é um privilégio muito grande. Então, e aí a gente foi para o lugar esse lugar aí de esconderijo. E um lugar de renúncia também, é um lugar que, além de tudo, fora o trabalho que o senhor fez na minha vida, ele transformou tudo, assim, o nosso relacionamento, nossa família, os filhos. Então, era uma coisa que ia além, e que eu vejo que ela causa um efeito até mesmo em pessoas mais distantes, vai assim como uma onda. De repente, ele pega você para você estar lá com ele no secreto e você aceita esse convite dele, que não é fácil de abrir mão de tudo e abrir mão e se tornar completamente dependente de Deus, abrir mão das suas vontades, do que você acha que você quer fazer, do que é bom, do que é aquilo, de tanta coisa, e deixar tudo na mão do Senhor, se entregar, é uma entrega assim muito grande, mas olha, vale muito a pena, né? Porque eu vi uma mudança assim completa, assim. Claro que a gente já seguia Jesus, já amava Jesus, mas a gente vai para uma intimidade assim que é um negócio assim tão maravilhoso que você, sabe, tipo, não imaginava que pudesse chegar tão perto dele, que pudesse, sabe, ter uma intimidade com ele, uma amizade. Isso é uma coisa de amor, é uma coisa que ela falou, adoração. Assim, é uma beleza, é conhecer a beleza dele, é ser convidado para isso. E agora é o momento de saber, sabe, às vezes as pessoas falam assim, não vai armar sua tenda e já montar ali, achar que você vai ficar ali para sempre, não, tá? Porque você acaba até se acostumando naquele lugar, né? Então, sim. Agora até o convite da Suzy, eu tô tão escondida, não participo de mais nada, assim, mas acho muito legal que ela vai e fala, não, vai, vem. Gostoso. E interessante, assim, que eu olho para a sua vida e vejo, Cissa, para a sua e para o Simeon, e vejo, assim, toda uma trajetória, né? Igual essa trajetória, essa transição que a Rafa passou, a gente aqui passou, vocês passou. É lindo, porque eu vejo, assim, Deus conectando peças, sabe? Como quebra-cabeça. E daí a gente vê que muitas pessoas vivenciaram as mesmas histórias, o mesmo propósito, as mesmas renúncias de formas diferentes, intensidades diferentes. Mas uma coisa que eu vejo que é interessante é que parece que quando você acessa essa rota de renúncia, você sempre está disposto a largar, sabe? Assim, vem aquilo para tua mão, você já tem uma convicção assim, isso aqui é meu, eu não largo mais. Não, parece que quando você entra nessa rota, você tipo assim, ok, tem um próximo passo, ok, né? Eu vejo a Rafa estava estabilizada aqui em Londres e Deus fez uma conexão divina lá em Liverpool, maravilhosa, com o pastor nativo. E, cara, vocês estão aí em Liverpool, mudou, assim, Deus falou, vai. Vocês rapidamente obedeceram e mudaram a rota. E eu vejo, Cissa, vocês nesse mesmo propósito, né? Vocês, assim, estavam na Alemanha e eu não sei como foi exatamente todo o processo, mas eu sei, assim, que de um país vocês vão para o outro, de repente vocês foram para lá em Kansas, né? Em Kansas City, no iHope, foi com a família toda, fizeram estágio, ficaram lá fazendo cursos com os meninos, estudantes. Gente, eu acho isso lindo, né? Assim, você olha para a vida do Simeon, né?
como a Cissa falou, né? Quem os mais antigos conhece, eu conheço, viu, gente? Eu me encaixo nesses antigos. Mas Não você sou olha, extremamente antiga, não, viu? é lindo ver como que aquele cara ainda é apaixonado por Jesus, vocês, porque ele poderia pensar assim, sou um cara muito experiente da música. Quando começou a música no Brasil, eu estava lá. Ele poderia pensar, né? Não tem mais nada para aprender. Aí você vê toda a sua família se movimentando para estar lá como alunos do iHope, né? Aprendendo mais de Deus, aprendendo a cantar a palavra, aprendendo na dimensão, conhecendo as novas facetas de Deus. Não que ele que novas vão ele hoje tem uma nova dele, mas é porque nós não conhecemos e toda vez tem facetas novas dele, né? E vocês foram para lá, se movimentaram para lá, e quando estavam confortáveis lá no iHope, né, tinha tudo, a cara de vocês aquele lugar. Quando vocês estavam lá no iHope, curtindo tudo aquilo que Deus estava fazendo, de repente Deus dá uma palavra para a Inglaterra. Aí vem vocês para a Inglaterra. Então, assim, não é? Vocês não acham isso? Assim, parece que quando você já entra nesse estágio de renúncia, você está sempre pronta a mudar, não é isso, Cissa? Que eu diga você que acabou de fazer uma mudança de casa agora também, porque Deus te tocou, né? Também, né? Sim, isso é muito legal, porque a gente se sente super livre agora, sabe? Super solto para o que o Senhor falar, onde Ele mandar. E realmente, o tempo no iHop foi assim, um tempo maravilhoso, um presente enorme de Deus, porque você está num lugar onde você olha para todos os lados e você vê pessoas apaixonadas por Jesus, daquele jeito, numa intensidade, e você fala, uau! E assim, a presença de Deus, uma atmosfera, um lugar que está há 20 anos, 24 horas, sem parar de adorar e orar. Então, imagina a presença de Deus que é nesse lugar. Quando eu cheguei lá, eu falei, vou ficar por aqui, Senhor, tá ótimo. Esse é o meu lugar, porque até eu ir pro céu, eu fico aqui, porque aqui para mim é um pedacinho já, tipo, é mais ou menos uma prova do que vai ser. A gente orando juntos, adorando juntos, que foi também um outro aprendizado, porque como depois de sair desse, assim, de ter todo esse tempo num lugar secreto, para mim eu só sabia já orar sozinha. Tipo, para mim eu só queria ficar sós com Deus, assim, tipo, não me atrapalhem o meu momento com Ele, é eu e Ele. Não quero dividir com ninguém. Quando eu cheguei no iHop, que eles têm corporative prayer, né, oração corporativa, que as pessoas oram juntas e ficam numa sala de oração, um monte de gente junta, e eu não, eu pensei, tipo, eu tenho muito ciúme do meu tempo de oração com Deus, eu não quero dividir com ninguém, tipo, sabe? Mas aí o Senhor me ensinou e falou assim, não é por aí, você vai ter os dois. E foi lindo, eu fiquei apaixonada pela oração corporativa e foi um presente, porque você fica o dia inteiro, né, assim, lá só orando e aprendendo mais de Deus, então nossa, eu falei assim, Deus, aqui, perfeito para nós, tipo, aqui eu vou ficar. Mas aí o Senhor foi tão claro sobre a Inglaterra, mandando pessoas de lugares diferentes, falando a mesma coisa, Inglaterra, e tipo assim, meu marido não queria vir, tipo, ele, não, Inglaterra não, ele já morou aqui há muitos anos atrás, ele, não. Mas claro, né, assim, o Senhor falou, ele não é o lugar que ele talvez teria escolhido, mas aí quando é de Deus, é uma bênção. E Deus fez tudo muito sobrenatural, não tinha dúvidas. E aí estamos aqui, né? Mas é isso aí. Se o Senhor falar, é rapidinho. Agora tá fácil, a gente já tá até mais leve, as coisas tudo assim. A Suzy foi na minha casa, o pessoal pensa, nossa, como você é minimalista. Eu falei assim, olha, não é que eu sou minimalista não, é que eu já tô meio que preparada. A última vez que eu voltei para o Brasil, eu enchi uma casa de coisas, falei assim, eu acho que agora a gente vai ficar aqui, né? E que nada, tivemos que sair e levantar acampamento. Então agora já fico mais light, sou minimalista, é por aí. Eu acho que eu vou ter que mudar para essa rota aí também, né? E você, Rafa? E você, como é que foi esse processo? Você também concorda com isso, que cada estágio que quando a gente entra nesse estágio já de renúncia, dá essa sensação de que já fica mais fácil, né? Continuar? Eu acho sim. Para mim, particularmente, eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade com mudanças, na verdade. Eu sou do tipo de pessoa que me apego aos menores detalhes, que
você possa imaginar. Eu sempre acho que eu estou vivendo o melhor momento e no melhor lugar. Então, quando eu tenho que sair desse lugar, eu acho que, tipo, nunca mais eu vou ter nada tão bom, nunca mais vai ser tão precioso. Então, quando Deus nos chamou para vir para a Inglaterra, foi difícil, mas assim, eu tinha uma convicção de que era uma palavra de Deus, então nos movemos. Mas assim, meu início aqui foi terrível, terrível. Eu sofri muito, 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 muito mesmo. Passei por um processo assim de adaptação que não foi fácil, que misturou tudo, né? Misturou a minha vida espiritual, misturou as coisas que eu não entendi, a mudança de estação que eu não tinha entendido, que eu achei que era uma coisa e na verdade era outra. O meu sentimento, o fato de que quando a gente faz essa renúncia familiar, porque não é uma renúncia só individual, é uma renúncia familiar. Então, que eu creio que seja o caso de vocês também. Então, você não faz uma renúncia só baseada no seu relacionamento com Deus. Você renuncia e você leva outros para esse lugar de renúncia junto contigo, no caso, os meus filhos. Então, você leva os seus filhos para esse lugar sem entendimento também, mas para essa posição de renúncia também. Então, é um trabalhar bem complicado. Então, assim, para mim foi bem difícil. Eu tive crise de ansiedade nesse processo, mas crise de ansiedade mesmo, assim, não ansiosa eu já sou, mas eu passei por crises de ansiedade bem, bem profundas. Tiveram momentos que eu cheguei a acreditar que eu estava entrando em depressão. Passei por fases assim, bem difíceis nesse lugar que Deus me colocou. Então, é claro, muitas vezes, quando a gente quer falar da renúncia, a gente também tenta romantizar um pouco, sabe? Eu acho que a gente quer, por ser algo de Deus, eu acredito que a renúncia ela é algo que vem do Senhor, mas aí a gente quer colocar como se fosse algo, nossa, é de Deus, então é lindo, é maravilhoso. E não é bem assim, né? Então, no meu caso particular, esse tempo de renúncia ele foi um tempo muito doído, foi muito difícil, foi de muita dor, foi de muito pranto, dor física, né? Aquela dor emocional que fica física, né? Eu cheguei a achar que eu teria que procurar um médico e era uma coisa assim que para mim era particularmente inaceitável. Eu pensava, não pode ser assim. Então, assim, eu tive que viver vários processos em Deus em relação a isso, até chegar num lugar de mais conforto, né? De entendimento, porque eu acho que o entendimento e a própria palavra fala isso, né? Tudo que a gente conhece, toda a verdade que a gente recebe, né? Ela traz uma liberdade para as nossas vidas, né? Então, eu creio que entender mais sobre o propósito de Deus para minha casa, para minha família, entender mais do tempo dele para nós, foi o que me trouxe uma libertação dessa situação que eu estava vivendo, desse momento que eu estava vivendo, e eu pude atravessar para um novo momento. E quando Deus nos chamou para vir para Liverpool, eu particularmente eu pensei, tudo de novo. Agora eu vou sofrer tudo de novo, vou passar pelas mesmas situações, e aquilo me trouxe um certo pavor. Medo, né? Medo de falar de novo, não, né? Eu acabei de me recuperar e vou ter que passar por tudo isso de novo. E o que eu vejo Deus fazendo aqui hoje é algo incrível. Porque eu entendo que quando você passa uma fase, você entende aquilo que você viveu, você passa os processos, você muitas vezes não precisa de passar por eles de novo, né? Então, assim, eu vivi a mesma situação, mas eu não precisei de passar pelos mesmos processos, eu não estou passando os mesmos processos. Então, hoje aqui, minha adaptação foi imediata, né? Amém. Imediata, é uma coisa incrível. E eu não entendo que Londres era menos tempo de Deus para minha vida. Era um tempo tanto quanto é aqui. Mas são os processos que você vai ganhando, né? São as coisas que você vai conquistando em Deus.
né? Então, eu acho isso importantíssimo. E hoje a gente está recomeçando, com certeza, recomeçando numa nova cidade, no mesmo propósito, mas com certeza com uma bagagem diferente, um aprendizado diferente, vivendo um tempo de renúncia ainda vivendo um tempo de esconderijo, eu acredito, mas de uma outra forma, com uma outra maturidade, com um outro olhar, e isso é libertador. Uma coisa que eu acredito que essa fase, essa estação, como você falou, não é uma coisa romantizada, porque não é, gente, é fases dolorosas. Nós reconhecemos, né, as nossas fases dolorosas e, inclusive, você que deve estar ouvindo e passando por algum processo de renúncia, talvez já entendeu, talvez não entendeu, né? Cada um tem uma forma com que Deus falou, né? A nossa fase foi meu esposo, Deus usou meu esposo para falar comigo, né? Aquilo que nós vimos, o passo que nós estaríamos dando. Mas eu acho que uma coisa muito importante nessa fase da renúncia é a decisão. É uma decisão que nós tomamos, né? Uma decisão de... dentro dessa decisão, eu acho que eu acredito que eu enquadraria como dentro do parênteses, assim, é você não estar preocupado com o que os outros estão pensando. É você ter essa liberdade, porque algumas não, eu acredito que todas as renúncias, para quem está olhando, para as pessoas, é como se a gente estivesse perdendo, né? Parece uma perda, né? Mas você está sendo promovido e está parado, não está entendendo. Você foi enviado para Londres, para a Inglaterra e está parado, né? Cadê tua igreja? Cadê tu... Está parado, que negócio é esse? Então, assim, é muito louco. Eu tenho falado isso com algumas pastoras. Assim, a matemática de Deus é muito, muito doida, porque assim, a renúncia te leva para um lugar, eu acho que eu achei a palavra, que você não está preocupado com a reputação. Que quando você entra nessa jornada de obediência, você não está preocupado com reputação. Se as pessoas, o que elas vão pensar, né, o que elas vão pensar a respeito da sua liderança, ou a respeito do seu pastoreio. É uma coisa assim, não é romantizado, é difícil, é doloroso, mas eu acho que é uma libertação. Gente, isso é uma libertação. É você não se preocupar com a sua reputação mais. Sabe, eu acho que a Rafa falou isso, até anotei aqui, né? É você não mais ter que fazer para os outros, sabe? Você não tem mais que fazer para os outros para mostrar, ou para provar se você é bom ou não, ou para mostrar que você é capaz. E não é nem que você fazia, gente, isso, eu entendo. Não é que você fazia, ou você que está aí fazendo, faça isso necessariamente fazendo para os outros. Não é isso. Porque eu sei que todos nós, no nosso bom coração, quando nós estamos numa vida de ativismo, e olha, gente, eu não estou falando de uma vida de ativismo em trabalhos fora da igreja, estou falando até vida de ativismo no ministério. Nós estamos fazendo aquilo tudo com bom coração. Mas há um lugar, de repente, que Deus nos arranca e nos chama para abandonar, que desse ativismo, que é aquilo assim, você não vai mais trabalhar para ninguém. Você vai trabalhar só para Ele. Gente, não é que você vai deixar de servir o corpo de Cristo. Muito pelo contrário. Eu acho que eu nunca servi tanto o corpo de Cristo como agora. Antes eu servia só a minha igreja. Agora eu sinto que eu sirvo muitas igrejas e mais, gente. Eu me sinto assim, de verdade, eu me sinto servindo a Inglaterra. Eu me sinto servindo assim nações. Cada nação que Deus me leva, eu tenho essa convicção. Eu sou uma embaixadora de Cristo nessa nação. Sabe? É uma convicção, é uma maturidade. Eu acho que era aí que eu queria pegar essa brecha. A renúncia, ela não é romantizada, ela tem momentos de dor, mas ela também te leva para esse lugar de maturidade, sabe? Aonde você, assim, é maduro, tipo assim, não se preocupar com a renúncia. Onde você é maduro, tipo assim, você montou uma casa? Deus te deu outra direção? De novo, agora tem que mudar outra vez? Gente, você desmonta tudo de novo, e daí você não vai sofrer mais como você sofreu a primeira vez, porque agora são outras batalhas. Né? São outras armas e outras batalhas. Não é isso, Rafa? Eu acho que é bem isso mesmo. E eu vejo também, Suzy, que assim, quando a gente fala em estar num secreto com Deus, a gente tem sempre essa imagem do secreto simplesmente ser um lugar de oração, de comunhão, de estar no colo do Pai. E é também.
Uhum. Mas não é só isso. Não. Não é só isso. E aí, eu acho que junta com um tempo que a gente está vivendo, que é um tempo de internet. E eu não tenho nada contra isso. Eu acho que a internet, ela vem a nosso favor mesmo, sabe? Sim, sim. Mas, junto com isso, esse tempo de internet também é um tempo onde a gente mostra uma parcela, né? E só a parcela que convém. Então, quando Uhum. eu vejo o secreto do outro, e o secreto dele é sempre uma Bíblia aberta, uma canção no fundo, lágrimas de quebrantamento, e o meu secreto, né, tá bem diferente, né? Se tem uma comparação que eu tenho feito, como eu tinha mencionado José, né? Tipo assim, é José e Davi, né? Os dois estavam no esconderijo, os dois estavam vivendo um tempo de esconderijo, né? Davi apacentando as ovelhas no campo, tocando harpa, né? Com momentos difíceis também. Mas José estava na prisão. José estava passando por momentos não tão gloriosos assim. Mas os dois estavam Uhum. vivendo o mesmo tempo em Deus, né? Então, os dois estavam sendo escondidos por Deus. Só que cada um tinha uma aparência, né? Cada um Uhum. estava vivendo de uma forma. E hoje a gente só vê os Davis no campo, né? A internet só nos mostra os Davis tocando a harpa. Uhum. E você não vê nenhum José padecendo, É verdade. entende? E, e aí isso eu acho também que dificulta um pouco, porque aí quem tá escondido como José pensa, eu não tô escondido, eu não tô sendo guardado, eu tô sendo punido, eu tô distante do meu destino, né? Eu tô sendo Uhum. colocado, tô fora da minha missão, eu tô fora do meu propósito, né? Eu não vou alcançar aquele lugar onde eu achei que eu ia chegar, né? Então, eu acho isso muito delicado. Você saber entender que o seu processo não é igual o de ninguém. Não é igual, não é igual. É o Isso é muito mesmo Deus, mas importante. nós somos únicas. Isso é muito importante. Nós estávamos fazendo a gravação, né, da conferência, eu tive algumas experiências e eu te falo que as experiências, assim, nossa, gente, eu queria falar para vocês que experiência linda, maravilhosa, gente, que gostoso, a gente chegou lá, aquele cenário pronto, e que coisa gostosa, foi o poder de Deus. Gente, não foi assim. A experiência foi tensa, foi dolorosa, porque não é uma zona de conforto minha e, na verdade, de ninguém que estava trabalhando junto, embora eles são do estúdio, porque essa questão de conferência online foi a primeira experiência deles também. E uma das horas eu estava ouvindo uma das palavras que foi até da Jessica Green, Rafa, que você vai amar. Eu falei para a Cissa, Cissa, quando você ouvir essa palavra, só de assistir essa parte eu realmente falo, gente, eu fiquei assistindo e chorei o estúdio o tempo todo ouvindo a palavra dela, chorei. De presença de Deus. Foi muito gostoso, que você já sabe, né, Eu não Rafa? vejo a hora de ver essa conferência e Aquela uma simplicidade, a expectativa. simplicidade dela já me derruba, É. já me dá uma rasteira, a verdade é essa. Mas pegando a linha agora que você estava falando, que isso é verdade, assim, mostrar aquilo que realmente é real, gente, é uma linha muito fina. Por exemplo, a gente teve erros e acertos ali na termos de apresentação, né? De apresentar uma palavra para outra. E foi interessante que toda hora eu falei assim, corta, volta de novo, faz isso, faz aquilo. E foi tão tenso, porque a gente estava ficando com a cara desanimada. E a pessoa que tem experiência lá no estúdio, né, falou assim, gente, não fica assim não. Vocês acham que esses programas que vocês estão tudo vendo aí, as pessoas começam e é tudo lindo? Ela falou, não, é tudo errado, eles ficam lendo e põem emoção naquilo. Então é só vocês pôr emoção nisso. Gente, essa foi a parte horrível para mim. Porque, assim, sabe quando jogou um balde de água fria? Sabe quando você sabe que aquelas coisas não é tudo real, mas, assim, te dá um choque, você, assim, quando você está naquele lugar e alguém te fala assim, não, isso não é real. Então, você começa de novo e põe a mesma emoção. E eu, pera, eu não dou conta.
Não dou conta porque o que eu falei não tinha script, eu estava assim na direção do Espírito, então agora vocês precisam me dar um tempo, porque eu preciso orar, eu preciso chorar um pouco, porque agora, tipo, parou, travou. Então, assim, é estranho você saber assim, não é um script, assim, não é real, vamos juntar tudo, quando juntar tudo vai ser real. Se vocês entendem, vai pôr as partes e vai ficar ok. Mas para nós, a gente quer aquela realidade nua e crua, né? Até mesmo se tivesse os erros, a gente queria aquilo, que quando você está na frente do púlpito não tem como consertar, gente. Você falou besteira e falou assim, meu Deus, o que o povo vai pensar? Eu falei uma besteira sem querer. Ou às vezes até quando você fala o endereço da Bíblia errado, né? Você vai falar 33 e falou 40, e quando você lembra ou você vai ouvir, você fala, meu Deus, eu falei 40, como é que eu vou consertar isso? O povo deve estar tudo pensando que eu não leio a Bíblia. Enfim, aquele erro já foi. Mas o que eu quero falar é que isso é uma linha muito fina, porque quando você fala disso, Rafa, eu me lembro de algo que é muito delicado, sabe? E Cissa, você vai me entender. Quando a gente vê hoje você falando muito, né, nisso, né? A Jack Lodus, para mim, é uma referência muito grande, que foi uma pessoa que me ajudou muito a desenvolver nessa questão do secreto, do esconderijo. E isso é uma coisa que há 5 anos atrás, quando eu vim para cá, eu comecei a desenvolver esse processo e eu vi. E esse secreto, ele era secreto, não era por causa de um chavão que estava sendo muito falado como agora. Ele era um secreto porque, assim, eu realmente, assim, gente, eu não tinha 9 anos sem Facebook, eu não tinha Instagram, o único meio de comunicação que eu tinha era o WhatsApp. Para mim era engraçado quando alguém falava assim, eu fiz jejum de Facebook e fiquei 1 mês sem Facebook. Eu pensei, nossa, eu estou 9 anos e ainda não voltei. Mas assim, naquela época, né, quando eu cheguei aqui, nem Instagram eu tinha. Então, assim, aquilo para mim, gente, era um secreto mesmo. Eu não sabia como é que estava a vida de ninguém, não sabia como é que estava a mídia. Gente, que coisa maravilhosa foi aquilo. Não sabia como é que estava acontecendo no segmento gospel, cristão. Não sabia de nada. E ninguém sabia da minha vida. Ninguém tinha notícia do que a gente estava fazendo na Inglaterra. Ninguém, quando sabiam que a gente veio para um propósito, ninguém sabia, gente, que a gente estava morando numa fazenda, numa casa de container 15 dias e nem comida tinha em plena Inglaterra. Ninguém sabia da loucura que a gente estava vivendo. E aquilo para mim realmente, né, Rafa, era um secreto. Porque eu estava no secreto e não sabia da vida de ninguém, ninguém da minha. E naquele momento foi onde teve essa conexão. Eu falei assim, gente, é só eu e o Senhor agora, entende? Não tem melhor amigo, não tem um discipulador aqui agora, não tem um pastor paizão aqui agora, entendeu? Eu fui desenvolver com meu marido, ele como meu pastor, e ele foi desenvolver isso para mim, que é uma coisa que eu acho que essa questão dessa fase também, que nos leva para esse lugar do secreto, é muito lindo, porque você vê ali posicionado realmente do seu lado, do teu marido, você pensa assim, gente, é verdade, ele que é o meu pastor, ele que está aqui, ele que é meu amigo, ele que me ouve, ele que me escuta, eu que falo com ele. Então foi criando aquele secreto, foi criando um companheirismo entre eu, meu marido, meus filhos. Então daí você descobre nessa linha realmente desse lugar secreto que você também está em família. Que eu acho que isso também é muito belo. É você entender que você não está indo para um lugar secreto sozinha. Né? Hoje, assim, a gente vê muito isso, né? Assim, o lugar secreto, e é lindo, né, gente? O nosso desejo é que realmente as pessoas estejam lá. E as mulheres postando tanta coisa desse lugar secreto, mas às vezes você vê também toda uma casa desgovernada. E eu acho que tem que ter esse zelo muito grande. Primeiro que esse secreto realmente precisa ser secreto, né, Rafa? Você precisa ir para esse lugar, porque, gente, vamos falar agora algo real. Se esse lugar secreto é tão gostoso assim, a gente não quer sair. Essa que é a verdade. Se o lugar secreto é tão gostoso assim, a gente não quer sair, isso é real. Se você quer sair toda hora para fora, porque você sente uma necessidade de mostrar como é que está esse lugar, não está normal. E, gente, esse lugar é tão prazeroso que é como aquela canção. Quem já pisou no Santo dos Santos, não vou atrever a cantar, gente. Em outro lugar, não sabe viver. Quem já pisou nesse lugar, gente? A gente não quer sair. E sabe, não é que a gente tenha alcançado
esse lugar de excelência, não. Porque eu acho que, gente, é um eterno aprendizado, sabe? É uma coisa que eu aprendi nesse lugar secreto. Nós precisamos aprender a adorar aquele que a gente vai adorar eternamente, sabe? É eterno. Sabe, você vai adorar ele eternamente. Como que você vai passar a eternidade com alguém que você não consegue nem adorar aqui? Sabe, minha ficha caiu. O ativismo não me deixava ver isso, Rafa. Quando eu parei, Cissa, eu entendi. Eu falei, meu Deus, como que eu vou passar a eternidade adorando alguém que eu não consigo ficar uma hora com ele no lugar? Porque, gente, quando a gente está falando de um lugar secreto, um lugar de intimidade, eu estou falando de um lugar que você vai para lá, você fica uma hora, e se não tivesse, olha, cozinha para arrumar, roupa para lavar, filho para pegar na escola, filho para cuidar, você ficava lá o dia inteiro, porque é um lugar que você toma prazer de estar nesse lugar. E de Eu repente o acredito. tempo passa e você nem vê, né? E você não vê. E antes, talvez, para você ficar 5 minutos orando, era tipo uma dor, tipo, não sei mais o que falar, não sei. De repente, 1h30, aí você tá assim, quê? 2 horas, ou daqui a pouco, não, tem que buscar, não sei o que na escola, tá super tarde, você já passou 4 horas, aí você fala, o tempo foi para onde? Porque acho que a gente acaba entrando numa outra dimensão, tipo, heaven, que é diferente aqui da Terra, até o tempo muda. E é realmente aquele prazer, é isso que você está falando, é fantástico. E existe esse lugar maravilhoso e o convite está aberto para todos, né? E eu acho que a gente pode indicar só falar assim, ó, vai lá que ele está te esperando, tipo, porque é aquela coisa de closet mesmo, né? Eu às vezes assim, quando eu tinha um closet grande, eu entrava dentro do closet mesmo, falava no closet mesmo de roupa, ficava lá escondida, ficava no chão, me jogava e tinha minha liberdade ali com Deus, né? E isso que você está falando é realmente muito incrível, viu? E é ficar nesse lugar, assim, como a Rafa falou, né? Secreto de verdade. Não você ficar assim expondo, mas secreto de verdade. Porque, assim, e há esse temor, né, gente? Às vezes a gente está nesse lugar gostoso, a gente quer mostrar algumas coisas, e assim, e não é tudo real, gente. O lugar secreto, a gente está falando que é um lugar, assim, fácil acesso, né? Que às vezes a gente vê falando, a gente fala assim, nossa, é tão fácil. Não, gente, eu acredito que esse é o desafio, porque o lugar secreto ele envolve muitas renúncias. É renúncia que você vai ter de deixar de passar horas no celular, horas. Porque às vezes nós falamos assim, a gente não tem tempo para estar com o Senhor, mas aí passa horas no celular, vai mexer lá no Instagram, alguma coisa, você não tem tempo, mas quando você vai mexer agora nesses tão moderno hoje, né? Você vai lá ver quanto tempo você ficou na mídia, tem todo o ranking lá no seu celular, quanto tempo você ficou no celular, quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou nas mídias. Gente, isso é um feedback para você enorme, é um termômetro. Essa escala que mostra no seu celular é um termômetro para saber como está a tua vida com Deus. Porque se você gastou 50% do teu dia com telefone, como que você consegue ter tempo com Deus? Porque os outros 50%, ele tem que ser de produtividade na tua casa ou no trabalho, tipo assim, vida, você está na terra, né? Alô, você tem vida. Então, assim, esse lugar é um lugar de renúncia, porque você tem que deixar o celular, você tem que deixar de fazer coisas que você fazia, tipo assim, você gostava muito de já assistir aquele monte de série, uma atrás da outra, e de repente você fala assim, cara, isso não dá mais, isso não me enche, isso não me satisfaz. É renúncia, isso é constrangedor, é a parte constrangedora que eu passei muito por isso, e eu acho que vocês também, quem está ouvindo também, e talvez quem está ouvindo está passando por esse desafio, ou talvez não entendeu e vai entender agora. Um dos desafios do lugar secreto é você ter renúncia de alguns relacionamentos. Porque tem relacionamentos que a gente tinha ou que a gente tem, que você vai ouvir as pessoas só falarem mal de outras pessoas, ou as pessoas reclamarem, ou as pessoas murmurarem. E sabe, quando você está nesse lugar que você só quer ver as afeições de amor dele, que você está chegando perto de Deus, você não consegue mais, gente, ouvir algumas coisas. Você não consegue mais ouvir do outro. Você não consegue mais falar de alguém.
Você não consegue mais entrar num requisito de murmuração, de reclamação. Entende isso? Não é isso, Rafa? Eu acho que é bem por aí. Eu acredito nisso mesmo, assim, vai mudando, né? Vai mudando o relacionamento, as conexões divinas que a gente fala aqui na Europa, né? As conexões de reino. Sabe, é quando você chega, você renunciou a todos aqueles amigos, né? A igreja, tudo, e você fala, ai meu Deus, não tem amigo, não tem igreja, não tem ninguém aqui agora, o que vai ser de mim, né? Mas aí na sua jornada, Deus vai conectando pessoas que têm o mesmo propósito. Elas podem ser diferentes, porque nós somos diferentes, mas elas têm uma conexão de reino, assim, entrelaça-se, é uma conexão de reino, que quando junta fala aquelas coisas que queimam no coração, que os filhos saltam no ventre. Então eu acho que essas é uma das características, é você estar nessas renúncias para estar nesse lugar. E uma outra coisa que você falou aí, Rafa, dessa questão de não ser só aparência, mas ser esse lugar secreto mesmo, que para mim é um termômetro, é quando eu vejo que toda a casa também está indo para esse lugar. Porque, olha, eu entendo, né? Já pastoreamos muitos casais de diversas formas de relacionamentos. Eu entendo que nem sempre o marido pode estar andando no mesmo lugar que a mulher, ou no mesmo caminho, pode acontecer divergências, ou ele não ser cristão, enfim, coisas assim. Mas eu acredito que quando a gente tem uma pessoa que ela está desfrutando da presença de Deus, aquela paixão por Jesus e aquela conexão com Jesus, eu não sei, a presença de Deus se torna tão palpável naquele ambiente que parece que vai transformando a casa. Vocês me entendem o que eu estou falando? É claro que tem casos diferentes, eu não quero tocar nesses casos, eu estou falando dos casos comuns de nós como mulheres de Deus, guardiãs do nosso lar. É igual aquele filme, gente, Quarto de Guerra, que aquela mulher orava no quarto lá, e quando aquela casa estava para alugar e um pastor entrou, né? A gente não sabia no filme que ele era pastor, só ficou sabendo depois, para alugar daquela casa. E quando ele entrou naquele quarto e ele saiu, ele falou, uou! Ele falou, quem morava aqui? Né? E aí, bom, no resumindo, por quê? Não, porque alguém orava nesse lugar. Entende? O ambiente é diferente, gente, é diferente. Nós passamos várias experiências, como eu falei, não que nós temos chegado nesse lugar, é uma busca, mas eu me lembro de experiências que a gente passou de pessoas chegarem aqui em casa e falar assim, nossa, tem algo diferente nessa casa aqui. Gente, deixa eu dizer algo para vocês, o que eu ouço disso na minha casa não é brincadeira. Mas quando em Amsterdã, que eu estava constantemente recebendo discípulos na minha casa, pastoreando, um ativismo, uma loucura, correndo, eu não lembro de ninguém chegar na minha casa e falar isso. Entende que contraditório? É porque eu acho que eu não tinha tempo. Eu era tão corrida que o meu tempo com Deus dentro da minha própria casa era muito pequeno, ele era maior na igreja. Hoje é diferente, hoje eu tenho entendimento que a igreja é um lugar lindo, um lugar maravilhoso, de comunhão com os irmãos, mas lá é onde eu vou juntar com os irmãos para glorificar o nome do Senhor. Mas o meu momento de relacionamento com Ele é naquele lugar que Ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, é esse secreto, né, Rafa? Fecha a porta do teu quarto e ali eu vou falar com você. Né? Então, eu acho que toda casa vai para esse lugar. E daí eu acho que você, Cissa, eu olho para a tua casa também e vejo esse... Você assumiu muitos desafios, né, Cissa? Você assumiu o desafio, por exemplo, do homeschool com seus filhos. Desde que vocês foram, eu acho que para o iHope em Kansas City, vocês assumiram esse desafio do homeschool e ainda os seus filhos aqui, né? Acho que um de 15 e 18, não é isso? 17, vai fazer 18, isso. Um 15, 17, hoje ainda você faz o homeschool, mas eu olho toda essa casa sua envolvida nesse secreto. Você tem um filho aí, os seus 2 filhos hoje são músicos ali na Soul Survivor, uma igreja nativa. Eu vejo um dos seus meninos que desenvolveu uma tese do livro de Apocalipse, o outro que fala em hebraico é o mesmo que fala. Eu fico assim, gente, que é isso? Mas eu vejo toda uma casa que correu para o secreto. Então, Suzy, coisa que a gente também vê, que nem outro dia estávamos ouvindo o testemunho dos seus filhos também, era uma coisa incrível, né?
isso é muito, muito lindo, porque talvez assim no começo, quando a gente é convidado, pode ser que uma pessoa fale assim, olha, eu quero entrar nessa busca, eu quero gastar mais tempo com o Senhor, mas tipo assim, as outras pessoas na minha casa não estão na mesma sintonia ou não estão como eu. Eu acredito assim que você pode, se você for convidado, você vai entrar e você entrega a sua vida, apresenta essas renúncias todas como um sacrifício ao Senhor e aquilo vai afetar a casa inteira. Não adianta, uma hora você vai. Então, melhor do que a gente ficar, ah, Senhor, mas quero que mude isso, quero que mude aquilo precisa mudar, mas a minha não tá assim, isso aqui não tá bom. A gente entregar a nossa vida para ele transformar, de repente a mulher, ela tem um papel assim incrível, que às vezes ela não sabe, assim, às vezes a influência, aquilo que o Senhor Deus pode usar ela na família toda e fora também, né? E os seus familiares, e de repente ela entregando a vida dela para ser aquele sacrifício e entregar o tempo dela ali, daqui a pouco ela vai ver só o resto se achegando e o Senhor vai direcionar como dirigir tudo a casa. Eu vi uma transformação muito grande na minha casa depois de aceitar assim, esse convite do Senhor, que também não foi fácil, como a Rafa falou, foi muito choro, minha carne gritava, já falei aqui, mas valeu muito a pena, porque porque assim, o que eu tenho visto hoje, né, que nem Jesus fala, é sobrenatural. Porque às vezes sabe, você vê o seu filho lá horas, de repente você vê ele parece que foi tomado pelo Espírito Santo escrevendo horas sobre o Apocalipse, sabe, ou como entendendo, conseguindo ler umas coisas de uma Bíblia em hebraico, ler hebraico, eu fico, uau, da onde que veio isso, Senhor? E é Ele que faz, é o sobrenatural de Deus, né? Então, esse negócio da família, assim, é maravilhoso. Eu gostava muito do estilo de vida bem agitado que eu tinha, e eu contei isso para a Suzy, e assim, mais uma hora o Senhor falou assim, para preparar os meus filhos para Ele, né? E foi renúncia atrás de renúncia, porque foi esquecer de mim mesma das coisas que eu gostava, do estilo de vida que eu gostava, para preparar eles para o Senhor e estar com eles ali junto. É hora de ler a Bíblia, vamos todo mundo ler a Bíblia, porque se eu falar para eles, olha, horário de vamos todo mundo ler a Bíblia, porque no começo, assim, é uma disciplina, né? No começo é tipo assim, na verdade, uma obrigação que você coloca de gastar tempo. Eu coloco para minha própria carne, tipo assim, agora você vai, entendeu? Vai buscar Deus. É uma coisa que você tem que se disciplinar. Aquela obrigação, né, se torna uma disciplina que você se acostuma com aquilo, mas depois se torna um deleite. E se torna um deleite para a família inteira, porque no começo, tipo, sabe aquela coisa, vai estudar música, vai ler a Bíblia. Depois, quando você ia ver, você não conseguia mais tirar eles da leitura da Bíblia. Não, pera, mas um pouquinho mais. Ou a primeira coisa, acorda direto para a Bíblia. E às vezes, assim, mãe, sabe, até me corrigindo, você precisa passar mais tempo, porque hoje você não gastou tanto tempo com a sua Bíblia. Ai, tá falhando. O Senhor, opa. Então, mas foi. E o homeschool, então, tipo, não é uma coisa que eu pensei, sem condições, isso não é para mim. E lá em Kansas, quando tinha bastante famílias cristãs que fazem homeschool, né? E assim, meu filho já achava isso muito legal, mais novo, só que para mim, eu falei assim, eu não tenho condições. Outra que a minha primeira língua não é o inglês, eu não tenho como fazer isso. E, tipo, nem estou muito interessada, porque deve ser um trabalhão. E às vezes, para os pais, é uma tranquilidade, né? O horário que tem é que o filho está na escola e tal. Mas só que Deus foi muito sobrenatural. Não estou falando que todo mundo tem que fazer, mas a gente tem que estar aberto, porque se o Senhor falar, vai ser uma bênção. Ele vai te ajudar, vai te dar apoio. E eu entrei nessa jornada aí de uma forma muito sobrenatural. Falei, tá bom, Senhor, se é o Senhor, eu vou take a chance, eu vou tentar, e eu creio que o Senhor vai me dar um suporte, se isso é do Senhor. E meu filho, assim, eu sei que é de Deus, mãe, eu tenho certeza, é ele, é certeza. Tá bom, vamos tentar. Mas foi uma experiência incrível, foi muito legal, tá sendo ainda não acabei, mas só que um deles já acabou os estudos, né? O outro continua, e então, mais uma aventura, né? Quando a gente está vivendo essa vida de renúncia com Deus, é uma vida de aventuras, porque você não sabe o que vai ser o próximo, que Ele vai falar, mas cada sim, cada obediência, mesmo que no começo pareça difícil, depois se torna assim um caminho muito belo, porque com Ele estando lá, então é bom. Amém, amém, amém.
E Rafa, uma coisa que eu vejo, né? Você está falando todo esse lugar, essa casa, esse ambiente, eu tenho umas lembranças, né? De sempre que eu estava na tua casa, ou ia para tua casa, aquela coisa gostosa, né? Da gente sair do jantar, claro, além das mesas maravilhosas, mas aquela oportunidade da gente sair do jantar e poder sempre adorar, né? Uma coisa que acontece aqui em casa, acontece lá na Cissa, acontece aí. E eu acho isso tão interessante, porque dá a impressão de quando a gente renuncia a algumas coisas e vai para esse secreto, dá a impressão que, às vezes, as pessoas podem ter essa impressão que, tipo assim, que elas vão estar sozinhas, até sem aquele ambiente de adoração, sem pessoas, não vai sentir aquele calor, ou enfim. Eu penso que, eu penso que às vezes a gente pode sentir esse medo, esse anseio da solidão ou coisas assim. E é tão interessante porque, por exemplo, quando eu vejo o teu esposo adorar, né, o Josias, e vocês dois vão adorar, e todos nós juntamos para adorar, eu fico assim, meu Deus, sabe assim, aquela vontade que você fala assim, meu Deus, que vontade que todo mundo ouça essa adoração, que vontade que todo mundo ouça o que ele está cantando, o que ele está falando, o que está saindo aqui. Porque uma coisa que eu observo é que essas renúncias, esse lugar que Deus nos leva, esse secreto, gente, extrai coisas que ninguém nunca ouviu. Sabe aquela coisa que a gente ouve falar, canções que nunca foram cantadas, livros que nunca foram escritos, orações que nunca foram oradas, palavras que nunca foram pregadas. Assim, eu vejo isso, sabe? Para mim é uma riqueza sentar à mesa assim com vocês e com outras pessoas que eu sento aqui em casa, que eu fico assim, meu Deus, que riqueza! Sabe? Porque antes a gente, eu acho que vai, igual eu falei, vai amadurecendo, né? Você tira aquela dependência de estar só ouvindo alguém, sempre ouvindo alguém muito relevante ou importante, graças a Deus por essas pessoas, mas você, eu acho que você se desvicia, não sei se pensa a palavra desvicia, mas você tira aquele vício que você tem sempre de tipo assim, de estar dependente de estar ouvindo alguém, dependente de estar ouvindo uma palavra, uma pregação, ou alguém que você sempre ouve. E resumindo, gente, você sai daquela dependência de ter um Moisés que sobe ao monte por você, sendo bem clara. Você sai e se liberta também de montar um bezerro de ouro para ti. Eu acho que essas fases de renúncia que te levam num lugar secreto, ela te leva para um lugar de tanta entrega que onde você está, você adora a Deus. Que as pessoas que Deus coloca na tua mesa, você consegue comer do que elas estão te dando. Você consegue beber de Deus através delas. Você consegue, sabe, você entende, Rafa, isso que eu estou te falando? Você... Eu falo sempre que a gente tem esse chavão cristão, né, de que eu sou a igreja. Uhum. Só que, na verdade, a gente não aprende a ser igreja, porque a gente ainda tem a visão da igreja, do templo onde a gente se reúne, e aquilo é igreja. Então, ser igreja é frequentar uma igreja, para uma grande parte dos cristãos. Então, a gente tem uma certa dificuldade, sim, de entender o que é verdadeiramente ser igreja. E eu acho que esse tempo de secreto, ele constrói uma igreja, né? Então, ele começa a te construir como igreja. Então, você aprende a ser igreja, porque o corpo de Cristo, na verdade, ela é a união de várias igrejas. Então, são várias igrejas dentro de um mesmo templo, né? Mas o que a gente vive, muitas vezes, são só pessoas dentro de um templo, né? E esse templo secreto, eu vejo que ele nos ensina a ser essa igreja. Então, quando eu sou a igreja, mesmo quando eu estou fora do templo, eu continuo sendo igreja. Então, é por isso que a minha casa é uma igreja. Por onde eu andar, ali também está a igreja. Porque eu, de fato, começo a viver como a igreja de Cristo, né? Então, eu sempre falava isso a respeito até da vida missionária, né? Mas é claro que eu acho que isso inclui esse tempo de secreto. Eu brinco com os missionários até da nossa igreja. O que você precisa, né? Às vezes o povo pergunta, o que você precisa para se preparar? Para estar preparado para ir, por exemplo, para a Europa, né? Para ser missionário. Eu falo, fica sem congregar durante 6 meses. Se você ainda amar o Senhor, buscar o Senhor, tiver relacionamento com o Senhor nesse tempo, você está preparado. Aí pode vir. Porque se você aprende a ser igreja quando não tem uma igreja física, você está pronto.
né? E eu acho que esse tempo secreto ele está preparando um corpo de Cristo cheio de igrejas, igrejas saudáveis. E essa igreja sou eu, essa igreja é você, é cada uma de nós, né, sendo formadas para aí então formar um corpo saudável. Uau, isso é muito interessante, porque não é que nós não queremos congregar, é porque cada estação ou cada país que você está, às vezes você não tem uma igreja ali, ou às vezes você não chega e vai abrindo a igreja, não funciona assim, né? Para quem sai fora do país, não é assim que as coisas funcionam. E principalmente, que isso aí depois a gente vai fazer um zoom só sobre isso, que eu acho importantíssimo fazer um zoom desse. Quem realmente vem com o coração para servir a nação, você não vai só simplesmente chegar no conforto de uma igreja brasileira, né? Você vai passar todo um processo da língua, um processo de se adaptar com a igreja nativa, né? Quando nós falamos de igreja nativa, gente, quer dizer a igreja que é da terra, né? Por exemplo, inglesa, igreja, se você mora na Inglaterra, a igreja inglesa, se você mora na Holanda, a igreja holandesa, né? Então, quando nós falamos nativa, nós queremos dizer esse contexto, né? Das pessoas da terra, mulheres da terra, homens da terra. Então, não é assim fácil, você não congrega assim da noite para o dia, chega, vou procurar uma igreja igual você procura aí no Brasil, né? É um estágio diferente, então já são outras renúncias. Essa é uma renúncia muito dolorosa, né? Que nós temos que falar ainda sobre ela, porque quando nós estamos falando disso, nós estamos falando assim da vontade que nós temos de estar congregando entre os irmãos da nossa pátria. Essa é uma renúncia tão, tão difícil, gente, que dá um outro zoom só para falar disso. Mas sabe o que eu acho interessante, Suzy? Desculpa te cortar. Uhum. Eu acho que nisso daí entra também a renúncia de você não ser o que você quer ser. Exato, exato. Entende? Porque, assim, é muito fácil hoje para mim congregar na igreja brasileira, porque eu sou brasileira, eu sei como faz, eu tenho todas as ferramentas. Acontece de uma certa forma como eu quero, né? Exato. Não é como eu quero. Só que eu tenho que aprender a ver a beleza do que acontece ali dentro, mesmo não sendo como eu quero. O inglês pode não adorar como eu adoro, ele pode não falar com Deus como eu falo, ele pode não se expressar diante das pessoas como eu me expresso, mas existe uma beleza, existe comunhão. Não é do meu jeito, mas eu tenho que saber ver Deus nessas coisas também e reconhecer a presença de Deus, mesmo quando ela não tem a aparência que eu busco. Então, e é belo, eu né? acho que E isso é belo. Eu me lembro que nós passamos aqui um ano servindo o Operation Word. Nós orávamos uma vez por semana com eles. E eu, assim, eu tenho uma veia pentecostal, né, gente? Eu tenho sangue bleano. Então, eu me lembro que quando eu ia para a oração, né, falavam Operation Word, e aí eu cheguei lá, vi aquele castelo daquele tamanho, uma organização missionária de 50 anos, e tanta história, eu cheguei com tanta expectativa, gente, naquele lugar, aí subi para a torre de oração, meu coração ficava assim, aquela expectativa para subir daqui. Quando eu subi, gente, estava todo mundo sentado. Eu achei que eu ia chegar lá, o povo tudo caído no chão. Eu achei que eu ia ver tanta cena louca, assim, sabe? Porque, imagina, o lugar funciona há quase 50 anos, torre de oração. Aí eu cheguei lá, gente, estava todo mundo sentado em círculo, né? E o Jeremy nos apresentou, nos introduziu para todo mundo, e nós éramos os únicos brasileiros ali no meio. Tinha a Ásia, tinha a África, tinha muita coisa misturada. Mas eu me lembro que nós sentamos e foi desse jeito. Eu peguei as mãos e fiz assim, igual todo mundo estava, e pus em cima das pernas. E eles abaixavam a cabeça e faziam assim. E ficava assim por 1 hora, orando, e de repente abria os olhos e lia uma palavra. E a palavra era tão pontual quando eles liam. E eu pensei, de vez em quando, gente, vou até chegar aqui perto de vocês aqui o que eu fazia. E de vez em quando eu fazia assim com o olho, ó. Porque eu abria um olho para falar assim, gente, será que realmente eles não dormiram? Será que eles não estão cochilando? Eu ficava assim, não é possível que eles estão orando. No primeiro dia eu achei aquilo louco, gente. Eu vim para casa pensando assim, meu Deus, como esse povo é frio, como eles precisam do nosso fogo. Gente, esse foi o primeiro dia.
o segundo, o terceiro, 1 mês, 2 meses. Quando eu tinha 2 meses lá, com 2 meses foi o suficiente. Eu comecei a achar aquilo tão lindo, eu chorava, porque eu aprendi, eu não só saí do ativismo, mas eu aprendi a buscar e encontrar Deus no silêncio. Eu aprendi que não precisava de muito eu falar. Eu aprendi que não precisava de muito eu gritar. Gente, se precisar de gritar hoje, eu grito, eu choro. Mas eu também hoje sei orar em silêncio, sabe? Eu vi a beleza daquilo e como eu aprendi com a constância daquelas pessoas. Como eles são constantes, orando fielmente naquele lugar por nações. Entende? Eles estão ali anos orando, gente. Não é para um carro, não é para uma igreja nova, não é para comprar uma igreja grande, não é para, enfim, gente, anyways, não é para. Eles estão orando por nações. Então eu saio daquele lugar assim como se eu tivesse participado de uma universidade de oração por nações. Porque eu saí dali com o coração queimando por nações. E orar por nações me fez como se eu tivesse em cada nação que a gente estava orando. E eu achei isso tão belo. Então, assim, essas renúncias, Rafa e Cissa, e essas fases, por isso que eu falo que ela vai nos levando para lugar de maturidade. Porque aquilo que antes tinha que satisfazer o nosso ego, Rafa, agora a gente encontra beleza mesmo quando ele não é satisfeito, né? A gente encontra beleza nessa simplicidade. E eu penso, né? E por coincidência eu estou conversando com 2 mulheres que estão inseridas no meio nativo, né, Cissa? Vocês estão lá na Soul Survivor, eu penso também que vocês devem se mover e sentir falta, às vezes, de algum movimento do Brasil, mas vocês estão lá e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade também de servir tantas igrejas brasileiras, não é isso? A gente até que está num lugar privilegiado, né? Porque a gente tem um pouquinho dos dois. Então, a gente está bem envolvida com a igreja inglesa, mas a gente também está sempre participando com várias igrejas brasileiras. Então, na verdade, confesso que assim tá bem bom, viu? Porque a gente tem todo esse calor dos irmãos brasileiros, mas ao mesmo tempo também a gente aprende com os ingleses e serve também a igreja inglesa aqui, né? E esse livro e esse ministério que você falou, Operation World, né? Que é a Operação Mundo, é muito legal até assim, às vezes para as famílias que quiserem o livro deles, né? Eu tenho aqui em casa, porque cada dia da semana, o ano inteiro, você ora por um país. É muito lindo, assim, até para ensinar nossos filhos a orarem pelo mundo, né? Além, claro, que a gente ora muito pela nossa nação natal, pelo lugar onde Deus nos colocou, mas ali abrange o mundo inteiro de Deus. É muito lindo, realmente, esse trabalho. Muito legal essa experiência que você contou, Suzy. Apesar de ser de uma forma diferente, mas como a gente pode aprender também, observar e também servir, né? Eu vi muitas coisas muito legais na igreja inglesa também, aprendemos. E eles também têm sido muito abertos com a gente, assim, é muito legal, tem sido uma bênção muito grande. E, na verdade, muitas vezes, assim, eu fiquei surpresa de ouvir, assim, falar assim, mas a obra na Inglaterra, na Europa, assim, não tem nada acontecendo, ou tá, assim, tudo bem, tem lugares que realmente está muito difícil, eu não vou negar a Europa, mas também tem coisas que Deus está fazendo. Se a gente abrir os olhos para ver, nesse lugar mesmo que nós tivemos nos últimos anos. Então, por exemplo, no ano passado, no acampamento de adolescentes, tiveram 5 acampamentos da igreja e foram o total, um só que foram para as famílias, mas o resto eram só adolescentes de 14 a 18 anos e foram um total 30 mil. Uau! Foram 5 acampamentos, um na Escócia, 4 aqui na Inglaterra, e a gente viu os adolescentes sendo tocados pelo Espírito Santo, a gente viu adolescentes sendo curados de aqueles que se marcam, né, se cortam, self-harming, né, que chama, sendo curados na hora da adoração, desaparecendo as cicatrizes. A gente tem visto assim o mover de Deus, crianças profetizando. Então, Deus também está movendo. Então, é muito bom que a gente também esteja envolvido nisso para ver o que Deus também está fazendo no meio da igreja inglesa e a gente servir, né? Então, uma bênção. É muito importante isso que você falou, da gente, a renúncia e a gente se esforçar aqui com o idioma, com o que for para amar. E outra coisa, se a gente está realmente no lugar secreto, perto de, assim, se encontrando com o Senhor, não vai ter como a gente não ter um coração
começar a receber do coração dele, do amor pela nação, que ele nos pôs pelas nações. O coração dele é muito grande, né? Então não é aquela visãozinha só o meu bairro, a minha casa, a minha família só, abençoa a minha família. Ele vai colocar do amor dele por assim, tudo que ele ama em nós, né? Eu amo Israel. Ai, Senhor, então também estou começando a amar Israel, não sei o que está acontecendo, por exemplo, né? E você ama qualquer pessoinha, aquela lá no caixa do supermercado, você começa a se derramar de amor. Então, assim, na verdade, é um lugar secreto, mas assim, não é uma coisa assim, muito assim, é um outro tipo de atividade, é uma atividade assim, eu não sei como falar, é meio parado, mas é uma atividade intensa de oração, de adoração no coração, de amor, é uma explosão de amor que ele coloca em nós. Talvez é diferente das atividades que eu fazia antes, mas como a Suzy falou, quando eu não tinha muito tempo para parar e estar conectada com ele, e a gente de repente está excited para qual que vai ser a nova season, mas eu sei que, como a Rafa falou, aproveitar essa season também, de deixar o Senhor colocar tudo isso que é do coração dele em nós e começar a ver as coisas de forma diferente, com a simplicidade de Jesus, com o amor de Jesus, tudo bom. Uau, amém, amém, Cissa. É isso, assim, é maravilhoso, assim. Eu vi isso acontecendo também, assim. Eu acredito que é isso, né? Assim, não está, né, naquela superficialidade que a Rafa falou, é importante, não está num secreto só de aparência. Essas coisas que acontecem, são os frutos, né, Rafa? É isso que acontece, por exemplo, você está orando por Israel, você falou, e eu lembrei de mim. E daí, de repente, ai Deus, eu também estou amando Israel. E você começa a chorar por Israel. E você começa a chorar pelas nações. Você pega uma bandeira, não é mais só aquela coisa, ah, Deus abençoe essa nação. Não, você pega aquela bandeira e se abraça, Deus, tem misericórdia da Inglaterra. E você começa a chorar pela Inglaterra, você começa a chorar pela história de avivamento que Deus já fez nesse lugar. Você começa a chorar para que Deus venha romper todos os poços entulhados. A gente começa a chorar, Deus, por favor, que as palavras que foram liberadas por esses avivalistas, elas tomam forma e vida. Então, assim, gente, é impressionante. Você não consegue realmente mais orar por coisas. Eu acho que é um ápice, né, Rafa, do lugar secreto. Você não consegue mais orar por coisas. Você ora pelo que Deus ora. Você chora pelo que Ele chora, sabe? Não é aquela coisa assim, ai Deus, eu não sei onde eu vou morar, né? Você estava indo para Liverpool, ai meu Deus, e agora? Eu aceitei, onde que eu vou morar em Liverpool? Ai meu Deus, me dá uma casa em nome de Jesus. Ai meu Deus, pelo amor de Deus. Eu não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza que você não ficou fazendo esse tipo de oração, Rafa. Meu Deus, onde eu vou morar? O que eu vou fazer? Não, assim, quando você entra nesse lugar, gente, é um descanso. Gente, é verdade, é loucura. Eu sei que para quem olha é louco. E às vezes a gente é até irresponsável, sabe? A gente é tido como irresponsável. Gente, é loucura. A conferência vai acontecer daqui 2 semanas. Na realidade, na outra semana da conferência, era para me estar mudando dessa casa. E se alguém me chegar e perguntar, porque isso acontece muito, e aí, já olharam casa? Não. Para onde vocês vão? Não sei. Já arrumou mudança? Também ainda não. Né? E não é uma coisa de ser irresponsável, é uma coisa que Deus, sabe, tira aquela ansiedade do seu coração e fala assim, filho, ok, step by step, né? Passo por passo, de glória em glória, você respondeu uma coisa minha, agora é outra, e eu vou te ajudar nesse caminho, né? E eu acho que esse lugar de renúncia, ele te leva a esse lugar também de você ouvir o que Deus está falando, não o que a terra está falando. Daí eu vou finalizar com isso, com vocês dois, para vocês falarem. O que os céus estão falando? Porque é você renunciar também às muitas vozes que você ouve na terra, as muitas opiniões, e principalmente, como a Rafa falou, né? Livrando, que eu anotei isso aqui, porque eu lembrei de mim na hora, livrando de nós mesmos. Gente, porque quando começou esse processo de renúncia, tinha vezes que eu chegava aqui na sala e chorava, mas eu chorava tanto, gente, aqui na Inglaterra, na Europa, né, gente, a gente coloca filhos da escola de cedo até mais ou menos 3 a 3:30 da tarde. Então você tem muito tempo, mãe, para fazer muita coisa dentro de casa. Porque quem não está trabalhando, né? No meu caso aqui eu não estava trabalhando, só na Holanda, aqui na Inglaterra não.
E daí eu lembro que eu ficava em casa, gente, o dia inteiro, quando já era quase a tarde, eu chorando, porque eu falava assim, Deus, eu sou horrível. Eu sou horrível, me livra de mim mesma. E quantas vezes, Rafa, eu me lembro de eu cair nesse choro, de Deus me livrar de mim mesma e achar assim, meu Deus, como que um dia eu achei que eu era boa? Como que um dia eu achei que eu era uma boa pastora, eu era capaz? E Deus trazer a memória, não é Deus trazer o seu passado e jogar na sua cara, não é isso. Não. Mas é Deus te trazer à memória as suas mazelas, as suas fraquezas, as suas falhas com as pessoas para te dar a oportunidade de arrepender. Sabe, gente, aquelas coisas que você às vezes pregava e nem vivia, Deus te dá a oportunidade de você se arrepender, para que você comece 100% uma estação de purificação, onde você está sendo totalmente você, reconhecendo as suas mazelas e não ouvindo mais as suas vozes, apesar que a gente sempre corre esse risco, e Claro. nem ouvindo os homens, não preocupando mais com a reputação, e ouvindo os céus. Eu me lembro que nós estávamos no carro, tem um tempo atrás, mas esse ano ainda, um pouco antes da quarentena, nós estávamos no carro, talvez na meada de janeiro, e o meu filho do meio virou para mim, vocês conhecem meu filho do meio, né? Ele é bem... Sempre tem uma coisa que surpreende. E ele pegou e virou assim, do nada a gente estava na porta do supermercado esperando o pai dele, e o pai dele chegou e falou assim, pai, eu estava aqui pensando comigo mesmo e também conversando com Deus. Eu vejo vocês orar, olha que interessante, ele não falou que vejo os outros orar, ele falou da minha oração e do pai dele. Ele falou, vejo vocês orarem, eu não vejo vocês perguntando para Deus como ele está. Eu vejo vocês orando pelas nações, isso é muito bonito. Eu vejo vocês orando por nós, pelos amigos, pelas pessoas, isso é muito bom, pai. Vocês estão de parabéns. Mas sabe, eu estava aqui perguntando para Deus, Deus, como que você está? Como que você está se sentindo com tudo que você está vendo na Terra? E ele começou a fazer umas perguntas assim, sabe quando você olha assim, tipo assim, quem és tu? O que você acha que você está fazendo essas perguntas tão íntimas para Deus? E eu achei ele com nível de intimidade assim tão... Ele falou assim, e eu peguei, né, claro, curiosa, eu virei para ele e falei assim, meu filho, o que Deus te respondeu? Gente, ele virou com tanta segurança e falou assim, mãe, ele me respondeu. E ele falou que ele está tão triste com tudo que ele está vendo. Só que antes de falar isso tudo, sabe o que eu senti que ele me falou? Eu falei assim, o que, Arthur? Ele falou assim, poxa, Arthur, obrigada por você se importar de como eu me sinto. Gente, aquilo foi assim, uma coisa no meu coração. Porque isso faz parte da gentileza de Deus, entende? Antes de Deus responder, ele responder isso, que Deus se importou e falou, obrigada por você se preocupar como eu me sinto. Eu pensei, poxa, foi Deus que falou mesmo desse menino. Porque eu falei, gente, e eu acho que, por isso que eu falei que eu queria encerrar com isso, eu acho que a renúncia, ela é sim dolorosa, ela nos passa por situações que são muito difíceis, cada um com a sua história, com seu nível de dor. Alguns desenvolvem essa jornada mais fácil, outros não. Outros talvez até hoje estão vivendo a renúncia, mas assim, soltou aqui, mas não soltou aqui, sabe? E talvez por isso que o processo não rompeu, porque a pessoa não soltou completamente, não entregou tudo. Eu me lembro também numa estação que nós estávamos aqui, quando a gente falou assim, Deus, o que está faltando? Eu entreguei tudo, tudo, tudo. Eu me lembro que Deus falou conosco especificamente algo que a gente não tinha entregue. Não, vocês ainda não entregaram isso. E eu me lembro que naquele dia eu tive que chamar meu esposo, eu falei, nós dois juntos vamos entregar isso ao Senhor. Sabe? Então, assim, eu acho que nós não podemos entrar incompletos, se é para entrar, que a gente entre entregando tudo, não é verdade? E 100%, entrar... né? E Não 99, ele quer 100%, né? Isso, e entrar ouvindo 100% o que os céus estão falando, nem os homens. Então, para isso, Rafa, e queria a observação finais de vocês sobre isso. Né? Assim, o que você poderia deixar para a gente, Rafa, para essa convicção, né? Esse cuidado, esse zelo assim, de não ouvir assim a terra, mas ouvir nesse lugar o que Deus tem para falar? Qual que é a preciosidade disso?
Eu acho que é as escolhas, né? Porque diariamente, isso é inevitável. Todos os dias, no momento em que a gente se levanta, nós vamos ter escolhas o tempo todo. 24 horas a gente faz escolhas. Das mais simples, das mais naturais, até as mais complexas. Só que todas as escolhas, elas têm uma consequência. E a gente tem que aprender a ouvir a Deus para fazer as nossas escolhas, né? E, como eu disse, é em todos os âmbitos da nossa vida. É na simplicidade das coisas do dia a dia, até as coisas mais profundas ou mais espirituais. Então, eu acho que o ouvir a Deus, o estar com os ouvidos aguçados para o Senhor, ele nos proporciona a fazer escolhas melhores, fazer escolhas certas, escolhas corretas, mas escolhas que sejam certas naquilo que Deus tem para mim. É como eu falei, é um Deus só, mas tratando com pessoas individuais. Eu sou um indivíduo, você é outro. Nós podemos viver coisas muito semelhantes, mas as nossas experiências elas vão ser particulares. Nós podemos estar no mesmo lugar, nós podemos todas, as três vivemos coisas semelhantes, mudanças de país, um tempo de esconderijo, mas com certeza para cada uma de nós três foram experiências diferentes. Por quê? Porque eu sou única. Deus tratou comigo as coisas que Ele precisava de tratar comigo, Rafaela. Deus vai tratar com você o que Ele precisa de tratar com você. Então, o estar aguçada é você não viver, é você não se deixar, como que eu vou colocar isso? Aí pelo bando, sabe? Não sei se essa é a melhor expressão, mas não simplesmente viver o que o outro está vivendo, sabe? Não é viver de um movimento, não é viver de um momento, sabe? Porque você participa de uma coletividade depois que você foi tratado no individual. Aí você tem condições de viver no coletivo. Então, quando eu ouço a Deus, eu primeiro vou ser tratado no indivíduo, eu, Rafaela. E aí depois eu somo no coletivo, né? Nós só podemos estar aqui hoje, nós três, num coletivo, nós três e várias outras mulheres que vão estar assistindo, porque nós passamos por um tempo de individual com o Senhor, né? Então, Amém. é o estar no individual que nos libera para o coletivo. Então, ter esse discernimento, ouvir a voz de Deus para que a gente possa saber fazer as escolhas que a gente precisa de fazer todos os dias, baseado naquilo que Deus quer para nós, né? Baseado no que é o melhor de Deus para mim, né? Para que naquilo que Ele fizer para mim, depois eu possa somar para você. Então, é o Senhor primeiro, depois o Senhor faz em mim, e o que Ele faz em mim também é sempre para o próximo, não é verdade? Acho que isso aí a gente está nos mandamentos, nos básicos, né? Vivendo ali o primeiro e segundo mandamento. Então, eu ouço a Deus, eu amo Deus acima de tudo, eu me conecto com Ele, eu dou tudo que eu tenho, tudo que eu sou para Ele, né? Ele faz em mim, e a partir daquilo que Ele faz em mim, eu sou capaz de fazer pelo outro, né? Eu acho que é isso. Uau, amém, amém, tremendo. Cissa, o que você pode deixar aí como observação final para nós sobre isso, ouvir o que os céus estão falando, né, e não a terra? Eu acho que isso é fundamental, né? Como que a gente estava falando sobre, até mesmo que a gente vai começar a enxergar as coisas de forma diferente, a gente vai ver o que Deus está falando sobre a situação, a gente isso é fundamental, e assim, e isso a gente vai alcançar na intimidade com Ele, começar a reconhecer a voz dele, né? Então, tudo vai sair ali desse lugar de tempo com Deus, de tempo com a sua palavra, de conhecendo como Ele fala, como Ele pensa, como é a mente de Cristo, como Ele para a gente poder identificar a diferença de uma voz, assim, da lógica, a nossa voz da nossa carne, a voz do inimigo, quem é que está falando? Não, a gente vai saber ouvir muito bem, essa é a voz do meu Pai. Ele fala, isso realmente parece uma coisa de Deus, que nem você falou do Arthur, nossa, isso parece realmente foi Deus que falou com você, porque você começa a reconhecer
como que ele é, conhecê-lo, né? Então tudo tá nisso aí, em conhecer a Deus, né? E eu meio que ela citar a Rafaela agora antes do final sobre o primeiro e segundo mandamentos, que essa é a base, né? Amar o Senhor acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus já deixou isso aí. Essa é a nossa receita de vida. Uau, amém, amém. Gente, muito obrigada. Eu, assim, realmente, assim, já ministrou no meu coração. Vocês também são simples, a simplicidade de vocês ministra ao meu coração. Eu acho que nós teríamos tanta coisa para falar, até porque nós nos conhecemos e algo assim, finalizando, né, a minha observação final, que a renúncia traz, que é uma das coisas belas que tira em meio à dor, é a simplicidade. A renúncia nos leva para um lugar tão poderoso e tão gracioso em relação à simplicidade. Simplicidade no falar, simplicidade no ouvir, simplicidade nas coisas simples da vida, e eu acho isso muito poderoso. Amém? Eu estou muito agradecida a Deus pela vida de vocês. Eu sei que com certeza ministrou o coração de mulheres, né? Porque uma coisa que Deus tocou no meu coração, não só de trazer uma linguagem, né? Que nós estávamos trazendo uma linguagem bem profética, mas a linguagem do dia a dia, das pessoas que estão tendo pequenas renúncias na sua casa, e renúncias que começaram, renúncias que estão em níveis diferentes, né? Nem todos nós somos chamados para fazer a mesma coisa. A gente fala sempre muito disso, né, Rafa? A gente não foi chamado para fazer as mesmas coisas. Eu também tenho essa convicção que Deus está levantando um exército de mulheres, né? Assim como Maria lá, ela avistou já ali no jardim Jesus e saiu anunciando sobre ele. Eu tenho uma convicção que essa segunda vinda dele também assim, vai ter uns olhos de mulheres sobre ele, e essas mulheres vão sair anunciando. Então, realmente, a mulher tem algo assim, muito, muito especial, eu acredito, nessa estação da Terra toda, que mudou algo muito especial sobre as mulheres nessa estação. Primeiro, sobre os filhos e sobre a casa. E segundo, mesmo como mulheres de Deus. Mas eu acredito que nós precisamos ter um zelo muito grande, e nessas fases de renúncia, nós precisamos renunciar a isso também. Não ser uma cópia, né? Mas ser aquele que Deus nos chamou. Né? E só desacelerado é que a gente vai refletir isso. Por que Deus me chamou? Né? Deus, o que eu vou fazer? O que o Senhor quer mesmo que eu faça? Né? Por exemplo, uma experiência que eu tive estando lá no estúdio, eu pensei, eu falei, Deus, você não me chamou para isso aqui. Assim, Deus, eu não dou para esse negócio aqui não, sabe? Assim, eu gosto de contato, de ver. Assim, não acho que o Senhor me chamou para isso não. Não quero dar uma convicção do que Deus não falou para mim não, mas foi minha impressão. Eu falei, Deus, eu acho que o Senhor me chamou para isso aqui não. Mas o que eu quero falar aqui é tão importante isso, nós entendermos que nós fomos chamadas, sim, para um grande exército de mulheres que está se levantando, mas nós não podemos ser cópia uma da outra. Eu gosto muito de uma frase que eu escrevo ela, e até eu esqueço, mas eu já escrevo muito. Né? Em tempo de aparência, ouse ser essência. Né? E nós precisamos ser essência, porque é a essência que vai fazer florescer. É a essência que vai fazer a diferença nesse tempo de renúncia e nessa estação que a gente está. Amém? Cada uma dessas mulheres que assistiu possam ser abençoadas na simplicidade de que nós estamos falando. O que a gente está falando aqui não é nada do que essas mulheres não vivem, do que a gente não vive, então por isso que a gente queria compartilhar com vocês. Porque se você tiver uma fase que você está vivendo de renúncia, e se isso vem agregar alguma coisa na sua vida, nós vamos ficar muito felizes com isso. Amém? Nós queríamos orar por vocês, né, que nos ouviram agora. Você pode orar por nós, Rafa, pastora? Pode estar orando por nós para estar encerrando esse momento? Amém. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos quem Tu és, Pai. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que Tu és um Deus perfeito, soberano, Senhor Jesus, e que o Senhor nos formou, Pai, nos formou em perfeição, Senhor. Deus, cada uma, Senhor Jesus, dessas mulheres que hoje nos ouvem, Senhor Jesus, elas estão vivendo um tempo específico que o Senhor preparou, Senhor.
Eu oro, Senhor Jesus, por discernimento do Senhor. Eu oro que o Senhor possa visitar a cada uma dessas mulheres, Senhor Jesus, e que elas possam perceber, Deus, como o Senhor as fez de uma forma única, Senhor Jesus, e especial. E que em Ti, Senhor Jesus, elas possam encontrar o propósito, Senhor Jesus, o destino e uma missão, Pai. E que elas possam, Senhor Jesus, serem fortalecidas pelo Teu Espírito Santo para viver os processos necessários, Senhor Jesus, para passar pelo período de renúncia e de esconderijo, Senhor Pai, até que no Teu tempo, Senhor Jesus, venha o tempo de exposição, Pai. Que, Senhor, nós possamos aprender contigo, Senhor Pai, que cada estação das nossas vidas, Pai, nós possamos ver a beleza, Senhor Jesus, que o Senhor providenciou. Tu és perfeito, Senhor Pai, em tudo que Tu faz, Pai. E nós queremos, Senhor Jesus, Te render graça por todas as estações das nossas vidas, Pai. Não importa, Senhor Jesus, se hoje nós estamos